Fala galera do canal, tudo bem? Bom, hoje eu quero dar uma dica para vocês de livros. Tenha hábitos de ler livros. Eu acredito que isso é uma riqueza na vida de todo ser humano. Sabe por quê? Porque em meio a tudo isso que nós vivemos, algumas atrocidades políticas, sociais, morte, na televisão você abre e você vê somente catástrofes. E eu acredito que falta exatamente isso na vida das pessoas. Ler livros. Se alimentar daquilo que é bom, daquilo que vai fazer você crescer, ir para o próximo nível, evoluir. Sabe? Vejo muitas pessoas com a mente vazia, muitas pessoas que não sabem argumentar, pessoas que não têm opinião, pessoas que nem sequer nunca na vida leu um único livro. Bom, eu tenho aqui a minha mini biblioteca, e eu gostaria de deixar um livro, hoje apenas um livro, uma indicação para que você possa ler. Eu acredito que existem diversos temas, e aqui eu tenho alguns temas, eu vou colocar ali para vocês verem ali um pouco do meu acervo de livros. Ó. Aqui tem um pouquinho, tem ali, e lá no final também. Eu estou completando, eu tenho alguns livros também que está na casa da minha mãe. Eu cursei radiologia, tem alguns livros ali de anatomia, tem ali em cima bíblias, eu tenho alguns livros que falam de outras religiões, como principalmente de Allan Kardec, Chico Xavier, que é alguns estudos que eu faço também. Curiosidade mesmo. Tem um livro aqui, bem bacana, esse aqui mesmo, que fala sobre o judaísmo, a história, cultura, explicações, crenças, leis, costumes sobre esse povo aqui milenar. Que mais? E aí eu gosto de pregar também, tudo, então tem livros aqui sobre esboços, como preparar mensagens, e aqui, quando eu estava bem no início da fé, enfim, eu pegava alguns livros para poder ter como referência. E aí, para ver se eu estava fazendo ali de forma alinhada, objetiva, e aqui ele mostra de uma forma bem clara o tema, a introdução, os pontos que nós temos que nomear, 1, 2, 3, 4, colocar aqui as epígrafes, que nos ajuda bastante. Tem um livro aqui ainda que eu não li, mas eu tenho um livro ali, Machado de Assis, tem um poema, tenho livros de coach, que foi do curso que eu fiz também, tem assuntos também diversos, livros de autoajuda, é muito legal. Então, sempre a minha mente está voltada para algo. Consequentemente, eu agora estou cursando Direito, então estou lendo muito artigo de lei, né? Mas eu queria deixar um livro para vocês aqui, uma recomendação, que foi esse livro. E talvez você deve estar olhando esse vídeo e falando, nossa, mas está um pouco bagunçado esses livros. Exatamente, viu? Porque geralmente livro de pessoas que lê, você nunca vai ver aquela organização. Então, eu vi isso uma vez de um filósofo, Leandro Carnal. Ele falava a respeito sobre a biblioteca de um leitor. Geralmente ela é bagunçada. E às vezes eu acho que a minha está um pouco bagunçada. Um livro caído para cá, outro para lá. Tem alguns também que tá ali na sala. Mas enfim, eu li um livro, e aqui eu gostaria de deixar essa indicação, que é do David Yong-Chul. Ele é um pastor coreano, ele faleceu, não lembro agora o ano certo, se foi 2022, 2023, enfim, mas esse pastor, ele foi um homem assim revolucionário, a igreja dele é imensa, tem uma capacidade como se fosse de um estádio de futebol, depois você pesquisa. O livro é esse aqui, ó, A Quarta Dimensão, e aqui ele vai falar sobre o descobrimento de um novo mundo através das orações respondidas, né?
Então, às vezes nós temos algumas petições em relação à oração. Eu não sei qual é a sua fé, tá? Mas eu professo a fé cristã, então eu acredito muito na oração. Talvez tem pessoas aqui que acreditam no universo, enfim. Eu acredito que o mundo ele é regido através de um Deus. Mas, diante disso que eu estou falando, ele traz alguns apontamentos aqui muito interessantes sobre a fé. E um dos que eu gostaria de falar aqui para vocês, e falou muito comigo, foi sobre... Está no primeiro capítulo aqui, eu vou deixar aqui para vocês, ó, que é Uma Lei da Fé, onde ele fala sobre há poder nas suas palavras. Então, eu acredito muito nisso, que a palavra ela é um benefício, a palavra ela tem poder, tudo aquilo que nós decretamos aqui na terra, seja onde for, algum local do céu, Deus irá ouvir, ele vai acatar aquilo, ou até mesmo coisas negativas que nós proferimos também, como palavrões, desânimo, pessoas totalmente pessimistas, sabe? Então, eu acredito que o fato de você proferir isso e ainda mais lançar isso fora, existe um mundo espiritual. Então, existem pessoas que vão ouvir aquilo, elas vão te chatear com aquilo que você falou. Existem pessoas que vão ouvir aquilo e vão se afastar de você por conta dessa palavra, enfim. Mas este livro aqui, eu tenho certeza que ele, além dele ser um best-seller, o Quarta Dimensão, ele vai mover o seu interior. E aqui eu faço algumas anotações, ó. Aquilo que vai me chamando a atenção, eu vou grifando, eu pego um marca-texto, vou colocando. E aí, aqui tem um detalhe interessante que ele fala assim, ó. Não diga, ó Deus, abençoa-me. Abençoa-me. E aí ele fala 2 vezes. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, ó Deus, abençoa-me, Deus poderá perguntar, das 8.000 promessas da palavra, qual é a bênção que você deseja? Então, tenha discernimento nas suas palavras também, sabe? Por conter mais de 8.000 palavras, a Bíblia, entenda, Deus ele precisa de algo direcionado. Então, talvez você necessite de algo direcionado. Então, direcione suas palavras, direcione seu coração, direcione a sua mente, direcione principalmente a tua oração. Seja em qual for a circunstância, sempre direcione aquilo que você queira pedir. Isso foi um marco para a minha vida após ler esse livro sobre a Quarta Dimensão, porque David Poyong Cho ele fala nesse livro que ele pedia uma escrivaninha, ele queria algo para o escritório, só que ele somente pedia, mas aí ele entendeu que ele precisava ser detalhista nas suas petições. Então, o que eu aprendi? Que nós, ao proferirmos as nossas palavras, nós temos que ser detalhistas. Então, detalhe, formaliza, desenha, se possível, escreva num papel, mentalize, sabe? Se possível, vai até um local naquilo que você queira fazer. E aí, ó, você pode perceber que eu sempre faço as minhas anotações, aquilo que me chama a atenção, e vai fazendo isso porque essas palavras, elas vão alimentando o seu coração. Logo, a sua mente vai parar de ficar vazia e você vai se encher daquilo que você está fazendo, algo que parece tão simples, mas está te beneficiando, que é o quê? A leitura. Então, assim, começando um pouco, lendo, quer uma sugestão? 4 páginas por dia, para você não ficar enfadado, sabe? Eu leio um livro, que é o Vademecum, o Direito, que ele é uma bíblia, ele é gigantesco, ele tá na sala lá, mas ele é mais ou menos assim, ó. Aí vocês acham que eu li esse livro completo em um mês? Obviamente que não. Mas todos os dias um pouquinho, 4 páginas. Aí tem esse que é do protestantismo, tem esse aqui que é
História dos Hebreus, fantástico, de um autor chamado Flávio Josefo. Então, assim, todos os dias um pouco, lendo, se alimentando, e aí o coração não fica vazio, a mente não fica vazia. E ó, sempre eu anoto coisas que vai me tocar, e naquele dia, às vezes parece que nós precisamos dessa palavra. Então, às vezes, nós não vamos ter a palavra de alguém para até mesmo te dar um conselho, te direcionar, te colocar no caminho. Mas, se você tem o hábito da leitura, o hábito de se alimentar de livros bons, de até mesmo trechos que você vai ler, você vai ver o bem que isso vai fazer para você. Ó, peguei aqui uma parte que chamou a minha atenção. Aí diz assim, ó: o tempo sempre é uma boa prova. Se esperar com paciência, o desejo próprio e o desejo de Satanás ficarão cada vez mais fracos, mas o do Espírito Santo cada vez mais forte. Por isso, espere e receba o desejo divino. Poxa, talvez nesse dia que eu li, ó, e aqui a página 87, talvez nesse dia que eu li, eu esperava algo de Deus, estava ansioso, mas veio uma palavra que acalmou meu coração dizendo: por isso espere e receba o desejo divino. Então talvez naquele dia eu estava com o coração um pouco aflito, ansioso, não sei, mas veio uma palavra e me confortou. E se eu grifei, então fez sentido para mim. Então eu espero que isso faça sentido para você, tenha os bons hábitos, comece a ler no mínimo 4 páginas. Ah, tá pouco 4 páginas? Delimite. Ah, agora eu vou ler 30 minutos, agora eu vou ler 1 hora. Mas leia. Não se abstenha da leitura. Tá bom? Espero que isso enriqueça seu coração e me acompanhe para mais.